Aqui nós temos as relações intraespecíficas harmônicas. Então, o que quer dizer isso? São relações entre indivíduos da mesma espécie, onde há um benefício, tá? Onde eles vivem em harmonia. E o primeiro exemplo é a sociedade. Quem vive em sociedade na natureza? As abelhas, as formigas, os cupins, como vocês podem ver aqui nas imagens. Esses animais, eles têm uma convivência harmoniosa e onde cada um tem uma divisão de trabalho. Então, cada indivíduo trabalha para o bem comum daquela sociedade, tá? Então, viver em sociedade quer dizer que uma espécie convive de forma harmoniosa, tendo divisão de trabalho, tá? E tem um detalhe, a gente não pode confundir com colônia, tá? Já vou falar a seguir qual é a diferença, tá bom? Mas tenham em mente que sociedade são indivíduos da mesma espécie, eles não vivem grudados, tá? Eles são livres, né? Mas cada um tem uma divisão do trabalho. A abelhinha sai da colmeia, ela vai fazer seu trabalho, buscar o pólen, trazer para dentro da colmeia, onde vai ter as operárias que vão trabalhar para fazer todo aquele processo de fazer o mel, de fazer os cuidados dos filhotes. Então, tem todo um processo da vida em sociedade, tá bom? Então, é isso. Essa, então, é a relação intraespecífica colônia, tá? Então, o que é a colônia? A colônia é onde eu tenho indivíduos que vivem unidos, tá? E a colônia funciona como um organismo. Então, um exemplo disso são os corais. Os corais, eles vivem em colônia, tá? Eles são indivíduos unidos. Então, quando vocês olham para a foto, vocês estão vendo uma colônia de corais, tá? Do lado esquerdo, tá vendo? Eu tenho um coral todo grudadinho. Isso é uma colônia. Você olha para ele, você tá vendo a colônia, tá? Não é um indivíduo separado, são vários indivíduos unidos. Do lado direito também, ó, é outro tipo de colônia de corais, tá? Totalmente diferente, mas também é um coral e também é uma colônia. Então, é indivíduos que vivem grudados. Essa é a característica, tá? Então, é uma relação harmônica, ela é boa, porque os indivíduos se beneficiam, tá? Eles vivem juntos, eles se protegem, tá? Eles captam alimento e trabalham todos juntinhos e eles não têm vida individual, tá? Então, essa é a diferença da sociedade. As abelhas, as formigas, elas são livres, elas podem ir para lá e para cá. Então, é uma sociedade. Os corais, eles têm que viver juntinhos. Então, isso é uma colônia. Essa é a diferença, tá bom? Agora, pessoal, então, nós vamos mudar para as relações intraespecíficas desarmônicas. Então, o que quer dizer isso? Indivíduos da mesma espécie que têm uma relação ruim, tá? Ela traz desvantagens, tá? Então, a primeira delas é o canibalismo. Quem já ouviu falar de canibalismo, né? É quando um indivíduo da mesma espécie mata o outro para se alimentar. Na natureza isso é muito comum, tá? Olha as fotos para vocês verem, pessoal. Eu tenho o jacaré que come filhotinhos de jacaré. Eu tenho algumas espécies de aranhas que também fazem isso, tá? O louva-a-Deus. Então, tem vários animais que fazem isso, tá? Então, o canibalismo é uma relação de desarmonia, tá? Ela é ruim. Um indivíduo, ele vai morrer nesse processo. Então, é uma relação que não traz benefício para os dois, né? Ela traz, na verdade, uma desvantagem. Então, por isso que ela é desarmônica. Então, esses são alguns exemplos. Tem muitos mais, tá? Mas é só para vocês gravarem isso. O canibalismo é quando você mata e se alimenta do indivíduo da mesma espécie, tá? A segunda relação intraespecífica
desarmônica seria a competição. Como assim? Indivíduos da mesma espécie, onde eles vão brigar entre si por vários motivos, tá? Vai ter uma competição. Por exemplo, nessa foto eu tenho uma competição entre dois machos, né? Para ver qual é o macho mais forte, e é aquele que ganhar essa competição, ele vai ter as fêmeas para ele vai ter um território para ele, né? Ele vai garantir isso através da competição. Tem alguns outros exemplos, por exemplo, um grupo de animais que está disputando alimento. Pode ser um tipo de competição também, né? Por alimento. Então, uma competição é igual nós competimos para ver quem ganha, né? E no caso, na natureza, é uma relação desarmônica. Alguém sempre vai perder, vai ter um prejuízo, tá bom? Agora, nós vamos falar das relações interespecíficas, ou seja, animais de espécies diferentes vão se relacionar, tá? Até agora a gente tinha falado das intraespecíficas. Eram todos animais da mesma espécie se relacionando. Agora são animais de espécies diferentes, tá? A primeira relação interespecífica harmônica é o mutualismo. O que é mutualismo? É uma relação onde os dois indivíduos eles vão se beneficiar e um vai depender do outro, tá? Essa relação, o grande exemplo é o líquen. Essa foto representa bem. Quem já passou do lado de uma árvore e viu que ela tinha um galho, né, cheio dessas coisinhas marrom, esbranquiçadas, assim, grudadas, parece até um bolor, você acha que está acontecendo alguma coisa assim? Mas isso, na verdade, é um líquen. É uma associação de algas e fungos. Então, alga é uma espécie, fungo é outra espécie. E os dois, eles vão se associar, um dependendo do outro, eles vão se beneficiando. Então, por exemplo, a alga, ela faz a fotossíntese. E a fotossíntese é alimento, né? Produção de alimento. E o fungo, ele absorve a água. Então, cada um faz uma função e os dois se beneficiam, tá? Então, isso é mutualismo. Tem um outro exemplo, por exemplo, das bactérias que vivem lá no estômago da vaca. É uma relação de dependência, uma depende do outro. A bactéria se alimenta e ajuda na digestão do animal, tá? Então, também é um mutualismo, mas o exemplo principal seria esse, os líquens. Agora, a gente vai falar da relação interespecífica inquilinismo. O que quer dizer isso? Inquilinismo vem daquela palavrinha de inquilino. O que é inquilino? É alguém que mora em uma casa alugada, por exemplo, né? Aí a pessoa tem um inquilino, uma pessoa que aluga aquela casa para morar. Vamos levar isso para a natureza. O inquilinismo é quando um indivíduo ele busca abrigo junto de outro indivíduo. Então, olhem as figuras, pessoal. Essa primeira, bem estranha, aqui do lado esquerdo, é um pepino do mar, tá? E esse bem pequenininho é um peixinho que vai se esconder dentro do pepino do mar. Então, o pepino do mar, ele serve de abrigo, ou seja, o peixinho entra dentro do corpo do pepino do mar e fica escondido lá, tá? Ele usa como abrigo, tá? O pepino do mar dá proteção para o peixinho, tá? Um segundo exemplo, quem assistiu Procurando Nemo vai reconhecer bem essa imagem. É o peixinho palhaço procurando abrigo na anêmona do mar, né? Ele fica escondido lá dos predadores, então ele procura abrigo, tá? E um terceiro exemplo seria o caso das bromélias ou das aquelas famosas orquídeas, né? São plantas que elas grudam em árvores maiores para procurar ter mais luz do sol, captar água. Então, ela usa o tronco da árvore
como um local para ela morar, um local de abrigo, né? Então, existe um benefício aí, onde a bromélia fica e a árvore não se prejudica, tá? O peixinho fica dentro do pepino no mar, mas não prejudica, tá? O peixinho palhaço também não prejudica a anêmona do mar. Então, é uma relação boa, tá? Entre duas espécies diferentes, que tem a ver com dar abrigo, né? Um local seguro. Mais uma relação interespecífica harmônica é o comensalismo. O que é isso? Comensalismo é uma relação onde um animal busca alimento junto com outro animal. Olha para a foto, pessoal. Esse peixinho é a rêmora. Ela fica nadando do lado do tubarão, ele anda colado no tubarão. E aí, toda vez que o tubarão se alimenta, ele vai e pega os pedacinhos que sobram. Então, ele anda junto com o tubarão para se aproveitar e alimentar quando o tubarão também vai comer. Ele não prejudica o tubarão não tem problema nenhum com a rêmora, tá? Então, é uma relação harmônica, tá? Então, eles andam juntos, a rêmora se beneficia e o tubarão não tem prejuízo nenhum. Então, isso é uma relação boa, harmônica, entre dois indivíduos de espécies diferentes. Chama comensalismo porque tem a ver com alimentação, tá? Então, esse é um exemplo do comensalismo. Tem alguns outros exemplos também. Por exemplo, a questão dos urubus, né? E os animais carnívoros. Então, o urubu sempre está por perto para poder comer os restos, né? Do que o animal carnívoro deixa, tá? Então, são relações que têm a ver com alimentação. Não pode ter prejuízo, pessoal, para nenhuma das duas partes, tá bom? A última relação harmônica que a gente vai ver agora é a protocooperação, tá? O que é uma cooperação? É quando existe uma ajuda entre dois animais, tá? Então, a protocooperação é quando um animal ele está auxiliando o outro, tá? E os dois têm benefícios. Como assim, ó? Um exemplo seria quando os animais, as aves, né? Pousam, por exemplo, no cavalo, na vaca e ficam cutucando, tentando tirar carrapato do animal. Então, olha para a foto da direita ali. Por que aqueles passarinhos estão ali? Porque eles estão tentando tirar os carrapatos e o carrapato é o quê? Alimento. Então, o passarinho se alimenta e o animal, a vaca, o cavalo, ele fica protegido porque ele fica livre do carrapato. Então, para ele é um benefício. Então, os dois se beneficiam. É uma cooperação. A foto da esquerda é um caranguejo que ele se esconde dentro dessa concha. Essa concha não é dele. Ele esconde lá dentro e quando essa concha ela fica um tempo parada, começa a crescer as anêmonas do mar, que eu já falei ali antes. Essas anêmonas parecem esses pelinhos que estão grudados aí na concha. Então, o caranguejo, ele se move arrastando essa concha. E essa concha tá cheia de anêmona grudada. Então, a relação entre a anêmona e o caranguejo é uma relação de cooperação, de protocooperação. Por quê? O caranguejo, quando ele se movimenta, arrastando a concha, ele está levando as anêmonas junto. E as anêmonas, ela não pode andar sozinha. Então, quando ele vai arrastando, ele vai levando elas junto e aí elas podem se alimentar numa área muito maior. Então, é uma ajuda mútua, os dois se ajudam, certo? Isso é a cooperação.